Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer aos líderes da Plataforma para o Crescimento Sustentável o convite que me fizeram para participar neste congresso, em particular aos meus amigos Carlos Pimenta e Carlos Costa Neves. É uma oportunidade de abordar temas que me dizem muito. Eu é que se calhar já não tenho muito para dizer sobre eles, mas é com gosto que participo e, não tendo feito a preparação adequada para ser breve, vou atabalhoar as notas que aqui tinha, porque, disciplinado como sou, quero conter-me nos 15 minutos que o Carlos Costa Neves me deu. Primeiro ponto, que vem na decorrência do que acabou de ser dito. A integração europeia está longe de ser considerada um projeto irreversível. Durante muitos anos foi isso que ouvimos, e até ouvíamos muitas expressões. Atingimos o non-returning point, uma expressão muito vulgar. O projeto de integração europeia é reversível e está num momento de desafio de reversibilidade. E entre muitas causas, há duas que eu gostava de sublinhar, porque há muitas, as causas são muitas e complexas. A primeira é a falta de clareza sobre o projeto europeu. Para onde vamos? O que queremos? Existe genuína confusão no plano europeu e, sobretudo, ao nível dos cidadãos, sobre o que é que significa este projeto europeu em que embarcamos. E recordo Monnet, que disse: sem visão, os povos definham. A segunda observação tem a ver com a opacidade e complexidade do próprio processo de decisão. Essa opacidade, na minha opinião, aumentou, agravou-se e leva a que os cidadãos não se sintam sequer capazes de escrutinar aquilo que é o processo de decisão comunitário. Um cidadão médio não sabe como escrutinar o processo de decisão comunitário. Dizem, não sei, porque não estou lá, mas dizem que há conselhos europeus onde os primeiros ministros não usam da palavra. Reúnem-se e tudo se passa em confessionários fora da sala de reuniões. Isto é a opacidade do processo de decisão. Isto é intergovernamentalismo no seu pior. É a segunda observação. Dito isto, que foi mais pela negativa, passa uma segunda nota mais pela positiva. A integração europeia é, de longe, a melhor e mais capaz ferramenta que a Europa e os europeus dispõem para enfrentar os seus desafios. Foi uma fantástica descoberta do pós-guerra, algo que devemos homenagear sempre, porque é uma ferramenta, não é um fim, é um meio. E a questão que se vai pôr e que se põe permanentemente e que se vai pôr nas próximas eleições europeias é as escolhas que devem ser feitas para usar essa ferramenta em benefício da Europa e dos europeus. Que instituições, que opções de políticas europeias e não embarcar na ratoeira objetivamente lançada pelos eurocépticos de reduzir o debate, a um falso debate soberanista. Não é esse o debate de hoje. O debate é as escolhas das políticas europeias. Não é o debate em volta de uma soberania seródia e que é ineficaz. E fugir desse desafio subreptício que os eurocéticos que ganham campo na Europa fazem é um desafio para todos aqueles que têm convicções europeístas como nós. Também não me parece que a questão seja ou esteja colocada em refundar a integração europeia. Aqui fujo um pouco da expressão que vem nas vossas conclusões, porque não me parece que se trate de refundar, nem também de voltar às origens. Não se trata de reconstruir, nem de um saudosismo sobre as origens da integração europeia. A integração europeia é uma dinâmica. Tem boas fundações e tem um bom método. E mais do que isso, tem um conceito. A integração europeia tem um conceito que é aplicável em cada momento e em cada desafio com que a enfrentamos. Um conceito que, de resto, foi definido pelo nosso amigo Jacques Delors de uma forma extremamente feliz, como o António Vitorino bem sabe, num famoso tríptico que é competição, cooperação, solidariedade. A competição que liberta os mercados, que liberta a iniciativa, que tira partido desse potencial enorme que a Europa tem, a cooperação que tira partido das sinergias, também das sinergias de escala,
e da complementariedade de fatores e de interesses, e a solidariedade, que é o cimento que une e constrói a União. Não resisto, peço que o Carlos Costa Neves me corte a palavra quando eu exceder o tempo, não resisto a ler um parágrafo, é só um parágrafo, de um relatório europeu. Cito: a Europa chegou a uma encruzilhada. Ou avança com firmeza e determinação, ou retorna à mediocridade. Ou nos resolvemos a levar até ao fim a integração económica da Europa, ou então abdicamos, por falta de vontade política para fazer face à imensidade da tarefa, e consentimos que a Europa se torne numa simples zona de comércio livre. Esta frase podia ter sido escrita hoje. Tem 30 anos. Foi escrita em 1985, num relatório do Livro Branco que deu origem ao Ato Único Europeu. Se a cito aqui, é para dizer que os desafios que temos na integração europeia continuam basicamente a ser os mesmos. As circunstâncias mudam. Hoje temos, por exemplo, a globalização, que impacta a construção europeia de uma forma diferente, mas os desafios são os mesmos. E depois deste Livro Branco de 85, a Europa construiu o Ato Único Europeu, a livre circulação de pessoas, a moeda única, o início de uma política externa e, portanto, respondeu a esses desafios e é isso que hoje quem tem convicções europeias tem que voltar a fazer. A desconfiança é dos cidadãos e é também dos Estados. E essa é também uma novidade importante. É que já não são só os cidadãos que se sentem desconfortáveis face à integração europeia. São os próprios Estados que desconfiam uns dos outros. Nos últimos anos, criámos uma clivagem entre Estados, enfim, bons e maus, ricos e pobres, disciplinados e indisciplinados, capazes e incapazes, que tinha implícita algo que eu considero absolutamente inaceitável e que exige sempre e em cada momento uma denúncia, que é a mera hipótese de poder haver alguma superioridade moral de algum Estado europeu. Aquilo que é importante ter presente é que nesta Constituição Europeia há 3 vetores, peço desculpa de estar a ser bastante atabalhoado, mas é para corresponder ao tempo que me foi dado, há 3 suportes que são absolutamente fundamentais e que não podem ser postos em causa, sob pena da reversibilidade da integração europeia a acontecer. O mercado único, que é a mãe, ou o pai, como preferirem, de toda a integração económica. Schengen, uma palavra que nem sequer é portuguesa, mas que é muito importante porque ela tem a ver com a livre circulação de pessoas e é, de facto, o fundamento principal do conceito de cidadania europeia, e a moeda única. É em torno destes 3 eixos que tudo para o futuro se vai passar. E é em torno destes 3 eixos que o aprofundamento da integração europeia se vai fazer numa ou noutra direção. E aqui Portugal tem esse desafio pela frente. Nós não temos o peso político da Alemanha, nem de outros Estados. Nem podemos pretender ter posições hegemónicas ou vetar decisões comunitárias. Mas podemos usar a nossa capacidade para que o interesse comum europeu seja definido em conformidade com os nossos interesses. É essa a batalha da orientação portuguesa em matéria de integração europeia. É como levar a que o interesse comum europeu traduza, corresponda, se aproxime, reflita aquilo que são os interesses portugueses. E é por isso que é importante ter em Portugal uma visão portuguesa sobre o projeto europeu. As questões para o futuro da integração europeia não nos são irrelevantes, nem se esgotam na abordagem do memorando da Troika. 3 perguntas finais. Ainda tenho 5 minutos, o Dr. Carlos Costa. 3 perguntas finais. A integração europeia ainda faz falta? Faz. De resto, o António Vitorino sublinhou já isso, mas, de facto, sem integração europeia, há 2 riscos imediatos que vejo. O primeiro é a da conflitualidade no próprio continente europeu. Nós damos isso por adquirido, mas não está. Regionalismos e nacionalismos estão latentes pela Europa fora. E foi a integração europeia a ferramenta principal para impedir o ressurgimento dessas tensões.
E, portanto, a integração europeia faz falta também no plano político e do equilíbrio geopolítico do próprio continente europeu. E, sobretudo, se pensarmos até em novos velhos atores que estão a reaparecer no contexto europeu. Mas também num outro plano. Que voz é que a Europa teria, de facto, na governação global, chamemos-lhe assim, se estiver dividida entre Estados que agem de acordo com as suas próprias agendas? Tem a União Europeia um papel para a promoção do crescimento económico nos Estados? Também vou ser telegráfico. Tem um papel decisivo. Desde logo na própria correção do excesso de endividamento dos Estados. O endividamento dos Estados e das economias, porque não é só o endividamento dos Estados que está presente, mas também o endividamento das economias, correspondeu a um modelo que está absolutamente esgotado e que num slogan assim, meio brejeiro, eu diria que correspondeu a um slogan: endividai-vos e multiplicai-vos. E esse modelo está profundamente esgotado. É poesia, para usar a expressão francesa. Ora, essa responsabilidade do excesso de endividamento não é apenas responsabilidade dos Estados. Há uma corresponsabilidade europeia. E a Europa tem ferramentas que deve usar para corresponder ao desafio do excesso de dívida. Não vou perder tempo com isso, mas a mutualização da dívida dos Estados até aos 60%, que é aquele limiar que foi definido como sustentável e saudável, deveria ser ponderada. A existência de uma tesouraria europeia para o financiamento dos Estados também. Mas a União Europeia tem uma outra responsabilidade, que é dispor de ferramentas financeiras ou oferecer ferramentas financeiras para apoiar o crescimento económico. Desde logo através de um orçamento que devia ser expansionista e não é. Como, aliás, conclusão que está no vosso relatório e muito bem. Um amigo nosso e também do nosso país, que o resto do António Vitorino conhece bem, e que já sabe quem é que eu vou referir, Tommaso Padoa-Schioppa, de saudosa memória, porque partiu, infelizmente, cedo demais, estabeleceu um conceito muito interessante, em que dizia: quanto mais austeridade os Estados são obrigados a ter, mais responsabilidade tem a União Europeia de criar instrumentos de compensação para favorecer o crescimento económico. Isso não foi feito, como se sabem. O último acordo sobre as perspectivas financeiras resultou até numa redução do teto da despesa comunitária, o que é de facto aberrante. Replicar na União Europeia a austeridade dos Estados é contribuir para o agravamento justamente do clima recessivo europeu. Mas tem também os fundos estruturais, que é uma ferramenta importantíssima. Não vou perder tempo com isso, perder o vosso tempo com isso, e vou tentar acelerar. Tem um aspecto muito importante para contribuir também para o crescimento económico, que é assumir parte da fatura social que os Estados têm e que decorre das políticas de austeridade. Há também uma corresponsabilidade europeia nessa matéria. A fatura social que pesa sobre os Estados e que decorre de políticas de ajustamento extremamente gravosas deveria ter mecanismos europeus de co-solidariedade. A existência, de resto, de um mecanismo de compensação no quadro da própria zona euro deveria existir. Esteve sobre a mesa em Maastricht, devo dizer-vos. Portanto, não é sequer uma ideia nova. Ela só não passou em Maastricht porque houve um Estado que a isso se opôs. Não me perguntem qual Estado, não é preciso dizer, se calhar. Mas também a coordenação económica, porque, como já aqui foi dito, e muito bem, essa coordenação económica tem sido muito débil. A alteração de políticas dos Estados que são superavitários poderia provocar um impacto extremamente grande no crescimento económico europeu. Finalmente, o financiamento à economia, que é outro ponto decisivo. Hoje temos uma fragmentação da zona euro que impacta negativamente as empresas dos países que estão a enfrentar dificuldades como o nosso. Existe uma discriminação. A zona euro, tendo uma política monetária comum, única,
uma política monetária única, não consegue assegurar que essa orientação única acabe por ter um impacto sem discriminações a nível da zona euro. E as empresas são discriminadas. Isso tem um impacto competitivo extremamente negativo e exige respostas também da própria zona euro. Finalmente, sobre este ponto ainda, parece-me que o Banco Europeu de Investimentos, instituição que é eminentemente europeia e que é suportada pelos europeus, deveria dispor de uma rede de agências de desenvolvimento ou de bancos de desenvolvimento nos vários Estados que permitisse ser o catalisador de recursos captados internacionalmente para apoiar investimento e recapitalizar as economias, nomeadamente a nível das pequenas e médias empresas. Essa iniciativa teria também um impacto extremamente positivo. Também a criação de um aprofundamento do mercado interno, nomeadamente a nível da energia. A necessidade de uma comunidade europeia de energia, a meu ver, impõe-se como exigência da competitividade da economia europeia, como exigência da segurança europeia e como exigência até da própria política externa europeia. Se a energia continuar a ser, sobretudo, tratada a nível das agendas nacionais dos vários Estados, existe aí um prejuízo grave para a competitividade, para a segurança e para as próprias relações externas da União Europeia. Termino apenas com uma nota mais sobre a questão das instituições, só para sublinhar 2 pontos, que seleciono das notas que tinha aqui. Há, de facto, indiscutivelmente, uma excessiva leveza política da integração europeia. Não tem a densidade política em termos de estruturas que lhe garanta sequer a sustentabilidade do seu projeto económico. Isso, um dia, vai ter que ser afrontado e eu penso que o modelo federal é inquestionavelmente aquele para onde se tenderá. Não necessariamente no modelo em que exista o superestado federal, mas o conceito de federação Estados-nação, como tem sido discutido, parece-me bom. Mas os 2 pontos que eu queria aqui sublinhar são muito específicos. Primeiro, penso que a desconfiança dos Estados, a desconfiança entre os Estados e também dos cidadãos face à integração europeia, careceria de uma nova instituição europeia, que é de um Senado, que garantisse a igualdade dos Estados. Hoje está questionada a igualdade dos Estados, seriamente questionada. E a existência de um Senado, a igualdade dos Estados, seria um garante para isso. Em segundo lugar, e aqui discordo do Dr. António Vitorino, penso que a Comissão Europeia tem, de facto, que ter a sua accountability democrática ligada ao Parlamento Europeu. Porque não pode estar ligada a outra instituição. A Comissão Europeia, se a vemos, como todos nós acabamos por ver, como uma instituição que deve ser forte e independente, tem que ter também uma accountability no plano democrático. Se depender do Conselho Europeu, então o que estamos a fazer é levar a Comissão Europeia para um registro ainda de maior intergovernamentalidade. A Comissão Europeia deve, de facto, depender do Parlamento Europeu, na minha opinião. Concordo, isso sim, com a ideia, que já foi aqui expendida, de que nós vamos caminhar para um modelo, se não houver reversibilidade, como espero que não haja, da integração europeia, para um modelo de círculos concêntricos, que estarão à volta do euro, daquilo a que se chama hoje o Euro Plus, que são os Estados que, não sendo do euro, querem ser e virão a ser provavelmente, e do mercado único. Aquilo que eu espero é que Portugal continue no primeiro ciclo. Muito obrigado.